Olá a todos, voltando então ao nosso módulo de configurador, o SIGA CFG. Na aula de hoje eu vou estar demonstrando para vocês como funcionam os usuários do sistema, as regras que se aplicam aos usuários, a inclusão de usuários e algumas alterações, opções que tem para a gente manipular os acessos e o controle de usuários através do configurador. Vocês podem ver que eu já estou logado no SIGA CFG, no módulo de configurador, e a partir disso eu posso acessar o menu usuário e selecionar a opção de usuários. Nisto o sistema já vai me listar todos os usuários cadastrados no sistema e eu consigo fazer uma série de ações, como alterar, incluir e algumas demais aqui, certo? Começando então no requisito dos usuários, na política dos usuários, eu vou estar demonstrando para vocês como incluir um novo usuário. A partir do botão incluir, vai habilitar então a tela de cadastro de usuário com uma série de opções, ok? Restrições de acesso, parametrização, o nome do usuário, o nome completo de quem vai estar utilizando o usuário, e-mail e por aí vai. Então eu vou estar demonstrando as principais funções que são utilizadas para ficar mais didático e para ficar visível para vocês. O nome do nosso usuário vai ser teste, o nome dele é teste e a sua senha, seguindo a política nova da release 25.10, as senhas precisam de um caractere maiúsculo, um minúsculo e um caractere especial, pelo menos, certo? O usuário bloqueado, sim ou não? Quando essa opção está como não, o usuário tem acesso a entrar no sistema sem problema. Ele está apto a ter acesso ao sistema. Quando essa opção vem como sim, significa que o usuário está inativo, que ele não pode entrar no usuário, ok? A gente pode definir uma data de bloqueio, então eu posso definir que esse usuário no dia 31/8/2026 ele vai ficar bloqueado. A partir disso, essa opção aqui vira para sim de forma automática, ok? A gente pode ignorar as políticas de padrão de expiração de senha. Por parâmetro, 90 dias é o que o sistema pede para ter uma troca de senha, para o usuário ficar atualizando a senha, né? Por uma questão de segurança, uma própria política do Proteus. Eu posso deixar aqui essa opção. Normalmente a gente utiliza quando a gente cria um usuário novo e fornece o acesso. Como eu crio o usuário e eu sei a senha, eu marco sempre essa opção aqui, para que quando o usuário fizer o primeiro acesso, ele já solicite uma senha nova para o usuário, ok? A gente tem a aba de restrições de acesso. A gente consegue definir os dias da semana e os horários que o usuário pode ter acesso ao sistema, né? Então a gente pode definir, por exemplo, que o cara tem acesso somente até as 18, 18h30 para evitar casos de hora extra, do usuário entrando depois do horário permitido pela empresa. Eu consigo definir o número de acessos simultâneos, né? Basicamente isso é quantas vezes o usuário vai poder estar logado no sistema, em quantas telas ele vai poder estar consumindo. Consigo definir para ele as filiais da empresa que ele pode ter acesso. Posso definir que ele tem acesso a todas, posso desmarcar todas e passar também somente as específicas, as filiais específicas para ele, né? Por exemplo, é que como aqui eu tenho a empresa 99, que é teste, ela só tem a matriz, né? Mas se existisse filiais, elas iam estar listadas aqui e eu podia dizer que ele tem acesso a essas filiais. Porém, como aqui é uma empresa teste, eu vou só marcar todas as empresas aqui. E ambientes, aqui a gente consegue definir quais os ambientes que o colaborador, o dono desse novo usuário, vai ter, né? Então a gente pode definir que ele vai ter o ATF, mas ele não vai ter o SIGACOM, ou ele vai ter o estoque e o faturamento, que são os ambientes que são pertinentes para esse usuário. Então a gente consegue personalizar os acessos do usuário no Proteus através da tela de ambientes, né?
mostrando aqui, marcando, né, checando ali quais os menus que ele vai ter acesso, né, quais os ambientes que ele vai poder utilizar. A gente consegue também, a partir da seleção de um módulo, definir se ele vai ter um menu personalizado, né. Por padrão é o Sigafat, mas eu posso criar um menu customizado do faturamento, nesse caso, para que alguns usuários tenham só algumas ações específicas dentro do módulo do faturamento, né? Limitando os acessos dele, ok? A partir disso a gente também tem a outra abinha de acessos, né? A gente pode definir se ele vai poder excluir produto, excluir os cadastros, alterar a solicitação de compras, né? Marcar ou desmarcar todos, né? Então a gente consegue limitar todas as possibilidades de ação do usuário através desse menu de acessos, né? Então vocês podem ver aqui acesso via Smart Client HTML, mas ele não pode gravar a configuração do browser por empresa ou filial, né? Aí vai a critério da política que vocês adotam, né, para criar o usuário. Mas você consegue definir os acessos do usuário por aqui. Também temos a tela de parametrização, que a gente consegue configurar os dias para troca de database, habilitar o listener de ligação, que aqui se a gente preenche, a gente define um ramal, um contato direto para esse usuário, ok? Podemos deixar os logs ativos, né, os logs de processo por padrão, de inclusão de registro, alteração, relatório, transações, enfim, tudo que a gente consegue manipular para ficar rastreável ou não desse usuário. Por convenção, né, por padrão mesmo, já vem tudo definido como padrão. Conseguimos adicionar um vínculo funcional ao usuário. Por exemplo, esse usuário ele pertence à empresa 99, no meu caso, que é a empresa de teste, né, na filial 01, e o nome da empresa apareceria aqui, né? Então eu consigo definir que esse usuário pertence a essa empresa, e se eu tivesse um cadastro dele informando a matrícula aqui, eu já conseguiria vincular o dono desse usuário, a quem esse usuário pertence, certo, pessoal? Então, na criação de usuário, basicamente, são essas as principais funções que vocês vão estar utilizando ao cadastrar um usuário, ao criar um usuário. Dificilmente você vai criar um usuário totalmente do zero. Normalmente a gente vai fazer um usuário através dessa forma, tá? Eu já tenho um usuário que eu quero que é de um determinado setor. Vamos dizer que o Ângelo, ele é um usuário lá do financeiro, e entrou um colaborador novo para a equipe de time de financeiro. Como que eu vou criar o usuário dele? Eu já me baseio então no usuário do Ângelo e eu clico para fazer uma cópia. A partir disso, o sistema já vai trazer um usuário que já tem todas as configurações definidas, né? Os acessos definidos, as parametrizações definidas, as restrições de acesso, e eu preencho com o nome do novo usuário, né? No nosso caso era o teste, a gente estava cadastrando aqui, teste, perdão, o nome dele, teste, a senha do usuário, ok? E defino o e-mail dele, né, para caso ele precisar de logs e algumas outras situações futuras, já ter o e-mail cadastrado ao usuário, ok? A partir disso, então eu posso criar o meu usuário e pedir para usar ele, né? Então já vai ficar ativo. A partir disso, eu já registrei o usuário e eu tenho ele criado. Além disso, eu posso conceder mais acessos que esse usuário possa não ter. Nesse caso, quando você copia um usuário, ele não está incluso a parte de parametrização, de parâmetros, né? Ou acessos mais específicos que são liberados através de parâmetros que o usuário precisa. Mas eu sei então que eu já tenho os ambientes e os acessos, as ações que o usuário teste pode fazer, já estão com a base do usuário Oneda. O que eu posso fazer para deixar ainda mais próximo dos acessos do usuário Oneda? Eu vou vir aqui no usuário Oneda, eu vou selecionar outras ações e vou fazer a transferência de direitos para o usuário teste.
Vou selecionar ele, vou dar um OK, e eu posso selecionar o que eu quero que o usuário teste herde do usuário Oneda também. Eu quero transferir os parâmetros do usuário, eu posso transferir os grupos, as filiais, os menus, os acessos, os horários, restrições, as transferências de privilégio, né? O papel de trabalho e os grupos de pergunta. Fazendo isso, nesse caso aqui para demonstrar para vocês, confirmo que eu quero transferir os direitos do usuário Oneda para o usuário de teste, e sim, ele vai começar a executar. Quando ele abriu essa telinha aqui, significa que ele já executou. Eu posso fechar e a operação concluiu. Basicamente, sobre os usuários, é isso, pessoal. A gente consegue fazer todas essas principais ações aqui dentro. E claro, né, a opção de alterar que vai trazer a tela de início, né, que traz para nós no cadastro de usuário, com as informações dele já preenchida, e você pode estar modificando elas, ok? Vou fazer um teste de logar no sistema com o usuário teste para vocês verem. Vou finalizar minha sessão e vou acessar o sistema, tá? Então, só para demonstrar o primeiro acesso. Ok, o nome do meu usuário era teste e a senha definida. Ok, usuário autenticado, não tem acesso anterior e é o meu primeiro acesso. Eu vou acessar o ambiente número 6, financeiro, na empresa matriz, na empresa teste. Loguei, tenho acesso do usuário. Feito isso, eu já tenho como mostrar para vocês, comprovar que o usuário está ativo, e vou fazer o logoff do sistema. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham conseguido abstrair e compreender como funciona a política de usuários do Proteus. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário.